Olá, pessoal. Boa tarde. Já tem alguém por aí? Seja muito bem-vindo à rede de apoio mútuo, artistas de rua, camelôs e autônomos sem registro. O principal objetivo desta rede é a arrecadação de fundos para doações de cestas básicas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Já peço para você deixar, o seu curtir e compartilhar esse vídeo. A gente faz vários conteúdos aqui na página para fomentar essa divulgação, e que assim a rede alcance mais e mais pessoas que possam contribuir e também que a gente alcance mais e mais pessoas com as nossas doações, Eu faço, o serviço de astrologia, eu faço leitura de mapa astral, faço também leitura de revolução solar, sinastria e tarô. Então, se você tiver interesse em ler o seu mapa natal, fazer uma sinastria, uma revolução solar, ou mesmo ter alguma questão que você acha que o tarô poderia lhe orientar, lhe ajudar, você pode contratar o meu serviço, que o dinheiro vai ser todo revestido para doações de cestas básicas. Olha só que legal. Hoje eu escolhi aqui falar com vocês sobre astrologia chinesa, que não é um assunto que eu domino muito, mas eu fui atrás de ver. Eu gosto particularmente do I Ching, que é o jogo das moedinhas. Quem aqui já jogou aí as moedinhas alguma vez? Olá, entrou alguém? Boa tarde. É muito interessante, cara, o I Ching, né? É incrível. As instruções para jogar ele estão contidas num livro chamado O Livro das Mutações, que é um texto clássico chinês composto de várias camadas sobrepostas ao longo do tempo, considerado um dos mais antigos e importantes livros de filosofia chinesa que resistem até os dias de hoje, Porque, enfim, muita coisa se perde aí no mundo, Esse nome Xing significa clássico e foi dado por Confúcio ao livro, e que antes era chamado apenas de I, que vem de ideograma, Ou seja, o I é traduzido de muitas formas. E no século XX ficou conhecido no Ocidente como mudança ou mutação. O I Ching pode ser compreendido e estudado tanto como um oráculo quanto como um livro de sabedoria, que é bem compreensivo isso, Porque o oráculo nada mais é do que a melhor definição que eu conheço assim de oráculo, é que é o que você precisa ouvir naquele momento, realmente. Não é exatamente o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, mas é o que você precisa saber naquele momento, Quem viu aí o filme Matrix compreende bem este conceito. Quem mais que nós temos aqui sobre Xing? Então, ele é feito de... São 3 moedas que você joga, Você vai jogar essas moedas 6 vezes. E aí, cada vez você vai anotar o resultado. E no total, você pode ter até 64 respostas, Que esses 64 é justamente a combinação de 8 trigramas, Que é a terra, a montanha, a água, o vento, o trovão, o fogo, o lago e o céu. Então, esses 8 elementos, eles se combinam. Então, você vai ter a terra, por exemplo, vai ter o céu, terra, a terra. Vai ter a terra, céu, vai ter a montanha, água, o vento, trovão, o vento, água, o vento, montanha. É tudo ligado muito, à natureza. Inclusive, uma coisa que eu já tentei falar aqui várias vezes, sempre me enrolo, eu já vou tentar de novo, é sobre os elementos chineses, Que na astrologia ocidental, que a gente conhece mais, que eu conheço mais pessoalmente, que é água, terra, fogo e ar, São 4 elementos. Mas aí, para os chineses, eles incluem um 5º elemento. Aí você pensa, é o éter? Não, não é o éter. E, na verdade, eles tiram um elemento também, Eles não falam do ar, por exemplo. Eles vão falar de água, terra, fogo, metal e madeira. Porque são justamente o quê? Os elementos naturais. E aí eles fazem 2 formas de compreender estes elementos, Formam uma estrela de
de 5 pontas. Devia ter desenhado ela antes, né? E nessa estrela de 5 pontas, os elementos vão ter tanto um funcionamento circular, que é um ciclo de geração. Então vamos lá, ó, o fogo fica lá em cima. Aí eles falam que o fogo gera a terra. Mas como é que o fogo gera a terra? Eu imagino que o fogo queimando, por exemplo, a madeira, vai deixando aqueles fragmentos, né? O fogo é essa energia de transmutação, né? Então a própria lava também, né? Tudo isso vai gerar terra depois de alguns processos, né? Vai virar solo. Aí eu sou geógrafa, eu penso logo na geologia. E a terra, ele coloca aqui, por exemplo, que a terra gera o metal. Isso eu acho mais complicado de entender. E aí que o metal gera água, a água gera madeira. Aí fica mais fácil, né? Que a água gera madeira, é mais fácil. Eu não sei, cara, como é que a terra gera metal. Mas tá, tudo bem. Imagina que você tem um solo, né? É a rocha metamórfica, né? Que é o solo bem compactado e tal. E também vira um metal, realmente. É complexo pra mim isso, gente. Mas é assim. E aí o fogo, ele gera terra, né? Mas ele também, o que ele faz com o metal? Ele derrete o metal. Então, ó, o mesmo fogo que gera terra, ele derrete o metal. Então, aqui no círculo, deixa eu ver se tá legal para vocês verem. Ó, no círculo, você vai ter os elementos se gerando. E na estrela, você vai ter os elementos se destruindo. Então, o fogo vai destruir o metal vai destruir a madeira vai destruir a terra vai destruir a água, e a água vai, né, é mais fácil de entender, vai destruir o fogo. Olá, Sônia Medeiros, boa tarde. Mas, enfim, é complexo, né? Eu não sei explicar direito, não. E aí a gente tem também os signos chineses, né? Você sabe qual é o seu signo chinês? A gente vê pelo ano. Coloca aqui abaixo o ano que você nasceu, que eu te direi quem és. Não, vou te dizer o teu signo chinês. Eu, por exemplo, sou cabra, né? Cadê cabra? Não tem cabra aqui, cabra. 1991, sou eu. E a cabra, ela tem uma característica da docilidade. Ela é um signo que já tá ali no início do outono. Eu ouvi uma palestra muito interessante sobre os signos chineses, que ele coloca duas duplas assim, né? Ele, em vez de falar dos 12, falar um de cada vez, ele vai falando de 2 em 2, porque assim a gente faz uma comparação. Então, por exemplo, ele fala que o rato é o primeiro, né? O rato e o boi. É o primeiro e o segundo. Ele fala que o rato ele tem a ver com a sobrevivência. E já o boi depois que você já sobreviveu, agora você vai viver, digamos assim, né? Então, é um animal muito compassivo, né? Ligado ao trabalho. E são 2 signos que têm a ver com o inverno. Com a energia mais né? Mais introspectiva, mais lenta. Então, aí o rato e o boi. Aí depois ele coloca o tigre, que o tigre já é o terceiro. E aí ele vem para trás aqui. Aí ele vem pro último signo, que é o porco. Então ele coloca o tigre e o porco como contraposto, assim, né, para entender que o tigre, ele tem a ver, assim, com um pouco do eu, assim, da sua personalidade, da sua ferocidade, e já o porco, ele já é mais, ele aceita, né, e ao final do ciclo, ele já viveu tudo, e ele apenas aceita. Aí tem o coelho e o cão, então o coelho é o quarto, e o cão é o 11º. Aí o coelho, ele tem a ver com a inteligência, já é a primavera, já tem aí uma malícia.
E o cão, ele já é amadurecido, ele já tem uma fidelidade. E aí a ideia que ele traz, assim, é que todos nós temos todos esses animais dentro da gente, né? E que a gente tem que desenvolver todas essas virtudes. Aí depois vem o dragão e o galo. O dragão é o quinto e o galo é o 10º. Aí o dragão, ele fala que tem a ver com instinto e com essa imprevisibilidade. E ele fala que as pessoas que se levam muito pelo instinto, às vezes elas mudam do dia para noite. E normalmente elas estão certas na mudança delas, porque elas estão seguindo os instintos delas, né? Porém, qual é o outro lado disso? O outro lado é a força da continuidade, né? O galo representa isso. A importância de ter uma rotina, de dar continuidade, dar prosseguimento para aquilo que a gente faz. Aí depois vem para a serpente e o macaco. Que aí ele coloca assim, que a serpente já tem a ver com uma firmeza de você saber quem você é, o que você quer, né? A serpente, ela troca de pele, mas não deixa de ser ela, né? E já o macaco, ele já é um animal muito coletivo, né? Então a serpente é a individualidade e o macaco a coletividade. Que são duas coisas importantes de se aprender, né? Se desenvolver na vida. E por último, né? Que aí começou aqui com o rato e o boi, né? Aí termina aqui em cima com o cavalo e a cabra. Que o cavalo é o máximo do yang, assim, da força, da juventude, da energia. É o meio-dia, é o ponto máximo. E já a cabra não, já a cabra como eu falei no início, é a docilidade, que já passou, né? Ó, a manhã toda passou, o dia vai começar a entardecer, então vamos começar a baixar essa crista aí. Rapidamente, são esses os signos chineses. Aí, 47, né? Vamos ver. 1947, a Sônia Medeiros nasceu em 1947. Porco ou javali. Exatamente. Então, ó, o porco é incapaz de mentir. Ele encarna a prosperidade da família. Ele é responsável, teimoso e não gosta de conflitos. Eu acho interessante, né? Porque a astrologia chinesa, ela coloca um único signo pro ano inteiro, né? Aí você pensa, nossa, mas todo mundo que nasceu naquele ano vai ter essa personalidade? Até onde eu entendo é porque a astrologia chinesa, ela não se preocupa tanto com a sua personalidade tão individual, assim. Ela se preocupa mais com quem você é realmente dentro do coletivo. Por isso que é por ano, né? Mas eu ouvi também nessa palestra que, além do seu signo chinês do ano, tem como ver o signo do seu dia e até do seu horário de nascimento, né? Mas aí eu não sei falar tanto sobre isso. Eu sei que tem. Tem também os elementos, esses 5 elementos que eu falei no início, né? O metal, a madeira, a terra, a água. Também tem isso. Eu lembro que eu sou cabra metal, por exemplo. Cabra metal positivo, se eu não me engano. Então tem todas essas nuances, né? Eu realmente não vou saber falar tudo pra vocês. Ai, meu Deus, devia ter me preparado muito mais, né? Gente, eu faço esses vídeos só pra eu ver o que eu não sei, né? Eu acho que eu sei e não sei. Aí, eu queria fazer uma brincadeira com vocês de I Ching. O que vocês acham? Alguém tem uma pergunta? Eu tenho aqui umas moedinhas, ó. Eu queria ensinar vocês a jogar o I Ching. O ideal é pegar 3 moedas do mesmo valor, né? Para que elas não interfiram muito, não tenha muita diferença no giro delas, né? Então eu vou pegar aqui 3 moedinhas de 10 centavos. E aí a gente vai fazer uma pergunta. Eu vou ensinar vocês a anotar como é que anota, né? Então, basicamente, primeiro você tem que entender que o lado da coroa, o lado do número, né? Vai somar 2. Cada vez que cai um desse, o número, a gente conta 2. E quando cai o outro lado, a cara, né? Que nem sempre é uma cara. Aqui é uma cara.
você vai contar 3, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos fazer uma pergunta? Quem tem uma pergunta aqui, que tá aqui presente hoje, tem alguma questão pra gente fazer junto? Vamos perguntar junto alguma coisa? Estamos aí nesse momento de muito triste, né? De estamos completando aí 100 mil mortos por Covid. E tudo ainda é muito incerto. A gente ainda não sabe realmente como as coisas vão ficar. As previsões são bem tensas, né? Vamos perguntar sobre isso? O que vocês acham? Perguntar sobre esse momento que a gente está vivendo. Vamos ver o que o Xing tem para falar pra gente. Então vamos lá. Ó, aqui ó, eu tirei. Não dá para vocês verem muito bem, né? Mas tem aqui 2 caras e uma coroa. Então, como eu falei, né? Coroa é 2. Então, aqui tem 2. Cara é 3. Então, tem 3 com 3, 6. Com uma dos 2, 8. 8 é par. Quando é par, a gente anota o tracinho quebrado, tá? Então, eu anoto, ó, um tracinho com o espaço no meio. A gente tem que jogar 6 vezes. Agora saiu 2 coroas e uma cara de novo. Então, de novo, nós temos o número 8, né? Porque coroa é 3, com 3 mais 2, 8. E agora... Agora a gente tem... diferente. 2 caras, 2 com 2, 4 e uma coroa. Então é 7. Então é ímpar. Aí a gente põe o tracinho inteiro. Ah, tá. Eu tô anotando errado, tá? Acabei de lembrar disso. Tinha um tempo que eu não fazia. Você tem que anotar de baixo pra cima. Então vou só refazer a minha anotação aqui. Então a primeira que a gente tirou foi 8. A segunda foi 8 também. E a terceira foi 7. Então aqui a gente já tem metade, já tem 1 trigrama. A gente vai ter que jogar mais 3 vezes. Mas antes eu quero só matar a curiosidade e ver aqui que trigrama é esse que a gente fez. Gente, é a montanha. Começou, o primeiro trigrama é a montanha. Então vamos ver agora o que tem em cima dessa montanha, tá? Vamos lá. Novamente, 2 caras e uma coroa. Então, 2 com 2, 4, com mais 3, 7. Então, mais um traço inteiro. De novo, duas coroas e uma cara. Então, 3 com 3, 6, com mais 2, 8. Tracinho separado. E a última vez... Gente, agora caiu especial, hein? Caiu 3 caras. Quando elas caem iguais, as 3, você pontua isso, tá? Ó, no caso vai ser 3 caras. A cara é o que mesmo? A cara é 3, né? Então 3 com 3, 6, com mais 3, 9. E quando é ímpar, é inteiro. Então é um inteirão aqui e é um 9. Por que a gente pontua isso? Porque quando elas caem as 3 juntas, a gente diz que é uma linha mutável. E as linhas mutáveis, eu vou chegar lá, mas é porque elas... Porque assim, além do... A gente ganhou aqui um hexagrama, eu ainda não sei qual é, eu vou já identificar ele. Mas esse hexagrama que a gente tirou, ele... A gente vai ler o hexagrama, que tem a imagem, o julgamento... Mas a gente vai ler as linhas que forem as linhas... as linhas fixas ou mutáveis, gente? Eu tô confuso. Eu sei que a gente não lê
todas as linhas. Tem algumas linhas que são mais importantes que as outras. Eu vou aqui me informar, porque aí essa linha mutável, ela muda, a gente vai mudar ela, digamos assim, para o oposto dela, como se fosse ela quebrada, para gerar um outro hexagrama, mas isso depois da leitura desse primeiro, entendeu? É um hexagrama espelho que a gente tira. Deixa eu ver aqui, se aqui ele explica. Eu tinha um livrinho que era ótimo, explicava tudo. Cadê? Eu tinha botado aqui, I Ching, como jogar. Você também pode botar aí na internet, né? Mas vamos descobrir, vamos ver que hexagrama, que trigrama. São 2 trigramas, né? Então, o de baixo é a montanha. O de cima, montanha. E o de cima é uma linha fechada com uma linha espaçada e outra fechada. É o fogo. Então, é fogo sobre montanha. Que hexagrama será esse? Deixa eu ver se aparece assim, fogo sobre montanha. Olha, será que é esse aqui? É. Gente, é o hexagrama 56, o viajante. Em chinês é tipo Liu, coisa assim, que é um L-U com trema. Liu significa viagem, jornada ou viajante. O trigrama superior Li simboliza o fogo. Já o trigrama inferior Ken significa as montanhas. Em conjunto, o hexagrama ilustra o fogo a arder na natureza da montanha. A montanha é estacionária e imóvel, porém o fogo arde de um lado para o outro, movimentando-se constantemente. Neste caso, a montanha representa a viagem e o fogo o viajante, que se move e é instável. Na decifração, tal representa alguém que viaja longe de casa. Em todos os aspectos, esta pessoa sente-se um pouco natural, desconhecida, só e perturbada. A ideia é de sofrimento e labuta. Como a gente interpretaria isso, hein, gente? Moedas de I Ching, como jogar, método prático de consulta. Eu não li, né, o julgamento e tal, né? Eita, que lá vem o carro dos churros. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí. Então, gente, o viajante. Vamos ver a imagem, a gente tem que ver a imagem. Eu quero saber a imagem e o julgamento. A imagem e o julgamento. E aí depois a gente vai gerar o outro hexagrama, tá? Que é um hexagrama complementar com as linhas mutáveis, que são as que somam 6 ou 9. Elas só vão somar 6 ou 9 se for as moedas tudo igual, se for tudo cara ou tudo coroa. Então, é só ficar ligado quando você estiver jogando, caiu tudo igual, você põe um asterisco lá do lado, porque é uma linha mutável, e a linha mutável, ela gera um outro hexagrama, tá? Que a gente vai já descobrir qual é esse outro hexagrama. Mas eu lembro que tinha também um negócio que a gente não lê a linha mutável, na verdade, a gente lê as linhas fixas, acho que é isso. Tem uma leitura por linha também. Não sei se eu vou encontrar aqui na internet. Eu tinha um livro maravilhoso, mas eu e livros é assim, eles sempre vão passando pra frente. Ai, aqui tem, ó. Então, ó, 6 na primeira posição, que foi... Ah, não. Não foi. Não foi 6 na primeira posição, não. Foi 8. Então a gente não lê. A gente só lê as mutáveis. Então, a gente vai ler, na verdade, só a última linha. Ó,
9 na sexta posição. Significa: o ninho do pássaro é incendiado. Primeiro o viajante ri, mas depois há de lamentar-se e chorar. Por um descuido, perde sua vaca. Infortúnio. A imagem de um pássaro cujo ninho se queima indica a perda do lugar de repouso. Este infortúnio poderá ocorrer a um pássaro se, durante a construção do seu ninho, for descuidado e imprudente. O mesmo pode ocorrer a um viajante, caso ele se deixe levar por brincadeiras e risos, esquecendo-se da sua condição de viajante. Mais tarde terá motivos para chorar e lamentar. Pois se, devido à imprudência, um homem perde sua vaca, isto é, a modéstia e a capacidade de adaptação, as consequências serão nocivas. Então, essa é a linha que saiu aqui como uma linha para a gente ler. A imagem é o fogo sobre a montanha. A imagem do viajante, assim o homem superior é claro e cauteloso ao aplicar castigos e não prolonga os litígios. Agora o julgamento eu não encontrei. Tá aqui, julgamento. O viajante. Sucesso através do que é pequeno. A perseverança traz boa fortuna ao viajante. Interessante, né? Porque eu perguntei uma coisa assim, muito coletiva, né? Então, essa questão da coletividade e saindo esse aqui o viajante, a primeira coisa que me veio na cabeça é essa ideia de que a vida é uma viagem, né? Então, nós somos esse viajante que está aqui vivendo, mas que a gente não pode esquecer que isso é apenas uma passagem, né? E aí o fogo no ninho, né, faz a gente pensar nesse momento de incertezas, de que todo mundo tá meio que tendo que sair da sua zona de conforto, né? O famoso se reinventar, né? Que já é tradicional para algumas classes sociais, sempre tem que estar se reinventando, né? Então, na verdade, isso é uma coisa, às vezes, até da classe média que tá tendo que se reinventar agora, né? Porque, enfim, as classes mais baixas sempre tem que estar nessa busca constante de sobrevivência. E aí a ideia é essa, eu lembrei agora. A gente leu, então, a imagem, o julgamento e a linha mutável. Aí é como se a linha mutável estivesse dando uma dica, né? E aí foi bem claro que a ideia é não se deixar levar, achar que tá tudo de boa, que tá tudo uma brincadeira, né? Ter seriedade, né? Essa é a dica que ele tá dando, é o conselho. Aí ele fala assim, que se você segue esse conselho, você vai ganhar alguma coisa. E essa coisa que você vai ganhar, você entende mudando essa linha. Então, a gente vai mudar ela. Ela é inteira, né? É um 9. Então, eu vou mudar. Eu vou refazer o trigrama, ou vou refazer o hexagrama, modificando apenas as linhas mutáveis. No caso, foi só essa, que foi a última. Então, embaixo continua sendo o fogo. E aí, em cima, agora... embaixo continua sendo a montanha, desculpa, gente. Embaixo continua sendo a montanha. E em cima agora, em vez do fogo, vai ser o quê? Vai ser o trovão. E aí a gente vai ter um outro hexagrama aqui, que vai ser trovão sobre a montanha. Quem a montanha, né? Quem é o trigrama a montanha, né? Quem a montanha recebe Chen, o trovão, formando Hsiao-kuo, que é a preponderância do pequeno, ou o pequeno exagero. O fio da meada, I Ching do caminho do céu. O espírito do vale nunca morre. Isso se chama orifício
orifício misterioso. A porta do orifício misterioso é a raiz do céu e da terra. O espírito do Vag é a virtude do sublime, In, de Kun, a terra-mãe, o vazio. Através do vazio encontra-se a luz. No lugar ou portal onde a luz e a não-luz, o vazio, se encontram, situa-se o orifício misterioso. O orifício misterioso é o lugar onde a não-luz engole toda a luz no universo, criando assim o não-universo, o reverso do universo. Assim é Hsiao-kuo, preponderância do pequeno. Quando as linhas yin, externas e internas, escondem, envolvem, engolem totalmente as duas linhas yangs, que são as linhas de transição entre os trigramas do céu, da terra e do céu. Além do portal negro, encontra-se a raiz de toda a luz do universo, o retorno da criação, a vida. São as duas linhas yang no centro do vazio das linhas yin. Porque ficou, né, duas linhas quebradas, e embaixo e em cima, e no meio, duas linhas inteiras. Vocês querem entender qual é o número desse trigrama aqui? Ou desse hexagrama, que eu me confundo muito. É o 62. Não desconfie nunca do poder superior, ele tem seus próprios métodos. E se a ajuda demorar a chegar, não devemos desanimar. Talvez a situação ainda não tenha alcançado um desenvolvimento suficiente para que tenha um desfecho de êxito. Em vez de desânimo, devemos cultivar a mente aberta, permitindo que o caminho se revele espontaneamente. Se estivermos receptivos, saberemos reconhecê-lo e captar a mensagem. Não avaliar a situação com ansiedade é sinal de modéstia, muito apreciado pelo poder superior. Portanto, aceitemos o resultado com resignação, dando o melhor de nós mesmos. É muito, realmente, um momento em que a humanidade está tendo que baixar a cabeça, né? Baixar a sua crista, ver que a natureza está aí, que a gente não pode ignorar ela completamente, né? As coisas estão se voltando contra nós, que a gente não é cruel só entre nós, humanos, né? A gente também, enquanto humanidade, é cruel com o planeta, né? Infelizmente, não somos todos assim, mas fomos quase todos levados a compactuar com isso, né? Toda vez que a gente consome, né? Que a gente compra plástico, que a gente não planta nosso alimento, que a gente não cuida da terra, a gente está preso nisso. A gente não tem culpa, né? Porque culpa é uma coisa estranha, não existe assim, culpa, né? Só vai fazer você ficar se sentindo mal, e a ideia não é essa, mas é realmente observar que tudo isso que está acontecendo faz algum sentido dentro de um todo maior, né? Infelizmente, as culturas que não são assim devastadoras foram quase todas devastadas, né? Recentemente a gente soube a notícia, né, da morte de um pajé muito importante aqui do Brasil por Covid, né? E é isso, é uma biblioteca humana, como o pessoal fala, assim, mas é até reducionista falar que é uma biblioteca humana, porque é muito mais que isso, né? É uma cultura que que tem, né, outra forma de lidar com a natureza e que está sendo devastada. E acho que por hoje é só, gente. Eu realmente tenho dificuldade com esse assunto, preciso estudar muito mais para falar melhor a respeito, mas eu espero ter incentivado vocês a se informarem mais sobre a astrologia chinesa, sobre o Xing, o livro das mutações, e deixar aí essa possível ferramenta também para o autoconhecimento. A Sônia contribui aqui com a gente, diz que é verdade, somos um ser social, ninguém vive sozinho e que todos temos uma parcela nessa história. É. Santo ninguém é, né? Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.